A gente tem falado muito aqui nesses últimos dias sobre fake news, sobre desinformação e sobre como isso tem sido usado para desacreditar o governo, as autoridades, o poder público, a imprensa e, nesse caso agora do Rio Grande do Sul, das enchentes, isso foi algo que explodiu nas redes sociais e está fora de controle. E aí há dois grandes alvos, na verdade, nesse momento que a gente pode identificar. Um desses alvos é a Daniela Lima, jornalista da Globo News, e que a gente fez um vídeo aqui semana passada falando sobre ela e sobre como ela expunha ali quais são os eixos principais das fake news nesse momento. E um outro alvo que começou também recentemente foi o William Bonner, âncora do Jornal Nacional e que está pessoalmente no Rio Grande do Sul fazendo agora a transmissão direto de lá. A gente viu, por exemplo, essa semana cenas de pessoas hostilizando o William Bonner. Eu quero pôr para vocês assistirem aqui. Cadê a Globo dentro da água? Tem empresário no Brasil trabalhando mais do que o próprio presidente. Por que a Globo só veio agora aqui gravar? Por que não teve ninguém dentro da água antes? Por que vocês não estiveram com a gente dentro desse resgate? Na hora de botar na mídia é fácil. Depois que tá tudo seco é bem fácil falar. Pode fazer a proteção que for, irmão. Esse espaço aqui é público. Entendeu? Eu quero entender o porquê que não teve nenhum nível de presidente para botar aqui. Depois que a cidade começou, o povo de Porto Alegre, o povo do Rio Grande do Sul, todo o estado, o Brasil todo ajudando, aí aparece o pessoal agora para gravar, entendeu? Esse serviço lixo, não temos nada a perder. Você vai ficar quieto por quê? É o teu papel. Você defende o pessoal que não está ajudando a causa. A Globo estava transmitindo Madonna, enquanto o gaúcho estava debaixo da água. Canoas estava debaixo da água. Pessoas morreram, enquanto a Janja, ela estava lá vendo a Madonna. Enquanto o Luciano Huck, ele estava fazendo o quê? Pagando pau para a galera da Madonna. Mas o Luciano Hang, que é uma pessoa péssima, ele estava mandando mais efetivo do que o próprio presidente do Brasil. E além disso, também a gente tem visto agora um esforço, como eu falei, de desacreditar, de confrontar a Daniela Lima, que tem sido uma das principais vozes contra as fake news na imprensa brasileira. E aí o que aconteceu foi que agora eles estão pensando, uma fala dela, que foi uma fala de uns dias atrás, quando ela teria supostamente, aqui entre aspas, se equivocado e dito que quase um terço das críticas do governo seriam fake news. Eu quero ouvir com vocês a reportagem e entender depois como isso cresceu e agora, de ontem para hoje, escalou bastante, está envolvendo agora vários jornalistas que estão vindo em defesa da Daniela Lima e de muitos perfis que estão tentando agora, a degola da Daniela Lima, que ela seja demitida, ou seja, que ela seja desacreditada. Vamos ouvir juntos aqui o que a Daniela Lima disse, e eu vou deixar também o link da reportagem do G1 integral sobre isso, e depois analisarmos os desdobramentos disso, Hortelado diz o seguinte, esse estudo do professor: 31% das publicações no Twitter com as palavras-chave Rio Grande do Sul ou tragédia entre as 10 e as 14 horas de hoje. Veja só, em 4 horas. 31%, ou seja, quase um terço de todas as publicações relacionadas a Rio Grande do Sul ou tragédia entre 10 e 14 horas de hoje aderiam ao discurso de que o governo e entidades governamentais não só não estariam se empenhando em ajudar a população, como estariam efetivamente criando obstáculos, exigindo licenças para andar de lancha, ajudar com barco, jet ski, nota fiscal de caminhão, o que também já foi desmentido, e carros que trazem doações. É um volume muito grande, segue o professor Pablo Hortelado, de quase um terço das publicações sobre o tema que aparece no ex-Twitter X, A situação não é diferente de outras plataformas de mídias sociais ou de aplicativos, ou seja, um terço da sociedade que está circulando, ou da presença em mídias digitais que está circulando desinformação. Eu já trago aqui, eu conversei hoje com o ministro José Múcio, ministro da Defesa, porque os monitoramentos, quando você vai detalhando, eles mostram que os militares são os principais alvos dessas fake news. E o José Múcio Monteiro disse para a edição das 18, os que estão xingando os militares agora são os que queriam golpe em 8 de janeiro e não tiveram.
Ela se refere aqui a uma nota técnica de um grupo de estudos da USP, que é coordenado pelo Pablo Hortelado, que é um pesquisador, né, das redes sociais e também dos discursos ideológicos e políticos e de extrema-direita também nas redes sociais. E nessa nota técnica, como informa aqui a Daniela Lima, quase um terço das publicações nas redes sociais eram críticas ao governo, eram críticas ao poder público, né? E isso aqui se alinha ao que ela disse anteriormente, que a gente viu também, inclusive, aqui no canal. Isso se alinha àquilo que eu já havia apontado, que muitas dessas críticas têm o sentido de desacreditar o trabalho das forças públicas e, por outro lado, dá a entender que o povo está agindo por conta própria, né? Os voluntários estão fazendo todo o serviço, que o governo é ineficaz e que não vai ajudar, e que não está ajudando, está atrapalhando. Isso é importante para a gente entender qual é agora o perfil dessas críticas e quais são os objetivos, porque por um lado você tinha, né, anos atrás, um tipo de discurso que era antipolítica, né, contra as instituições, e que o Bolsonaro poderia vir aqui resgatar a moralidade na política, ou seja, ele seria uma força de renovação política, e uma vez que ele perde a eleição e possivelmente será preso, ou sei lá, será processado e está inelegível, uma vez que ele está fora de jogada, agora você tem um outro desvio desse discurso que vem no sentido mais libertário, de ruptura das instituições e de crítica, inclusive, como diz ali a Daniela Lima, inclusive crítica às Forças Armadas, que era, sabe, o bastião, que era a esperança dos bolsonaristas de que haveria um golpe de Estado, e nesse sentido, uma vez que as Forças Armadas não aderem a esse discurso golpista, passam a ser inimigos também. Então passou de um discurso que era antissistêmico, em parte, para um discurso agora que é quase libertário, como eu falei, aos moldes do discurso que chegou a levar a eleição e a vitória do Milei na Argentina. Então, nesse estudo aí feito pela USP, você tem essa informação que não classifica como sendo verdadeira ou falsa informações, embora muitas das informações tenham sido comprovadamente já, através de verificação de fatos, demonstradas como falsas. O que você tem agora nesse cenário é um conjunto de informações críticas ao governo, ou seja, um terço das publicações nas redes sociais, um terço de críticas ao governo, você tem um conjunto, um outro conjunto, que é das falsidades, das mentiras, e você tem uma intersecção entre esses conjuntos, né, talvez uma intersecção grande, de críticas ao governo que são falsas, ou seja, críticas ao governo que são fundamentadas em fake news, que são fundamentadas em mentiras. É a isso que a Daniela Lima se refere, embora ali no finalzinho desse trecho desse vídeo aí, ela se confunda e diga que quase um terço é de desinformação, quando na verdade isso não está na nota técnica do Pablo Hortelado, junto com a sua equipe lá, junto com o seu grupo de pesquisa. Mas no começo da informação, ela deixa muito claro que não quer dizer que as críticas dos governos, pelo menos não de acordo com o trabalho do Pablo Hortelado, sejam verdadeiras ou falsas. Isso não foi analisado. Mas como eu falei, depois, né, muitas dessas críticas têm sido demonstradas como falsas, simplesmente falsas. E aí o que acontece é que nessa história acabou entrando uma nova personagem que se chama Michele Prado. Eu vou ser bem honesto com vocês aqui, eu não acompanho o trabalho dela, não li o livro dela. Ela é uma figura que surgiu no debate público ao longo dos últimos anos também, a partir de críticas feitas à extrema-direita e ao governo Bolsonaro e ao bolsonarismo. Ela era uma pessoa de direita, ou é uma pessoa de direita, não sei, ela era alinhada, inclusive, nesses ideais, e ela foi se desgarrando com o tempo e passou a ser uma voz crítica. Até onde a gente saiba, ela não tem formação acadêmica, ela não tem, sabe, produção acadêmica, por isso que ela foi vista, e ainda é vista, com desconfiança por acadêmicos que trabalham com o tema das fake news, com o tema da extrema-direita, com o tema, sabe, da ascensão desse discurso populista de extrema-direita. Ela tem, como eu falei, um livro publicado sobre isso, e ela foi curiosamente, galgando alguns espaços aí, foi sendo usada como referência por algumas pessoas, embora haja toda essa desconfiança dentro da academia. Ela é uma das pessoas que compunham esse grupo de estudos do Pablo Hortelado. Como eu falei, surpreendente, porque eu tenho visto as interações ao longo dos últimos anos e sempre foram muito críticas, desde a academia, obviamente, né, desde os pesquisadores que trabalham com esse tema na academia, ela sempre foi vista com muita ressalva, com muita desconfiança ou até com repúdio aberto, né, falando que é uma charlatã, falando que é uma pessoa sem credibilidade nenhuma, que é alguém que está surfando essa onda, ou seja, havia uma crítica nesse sentido. E aí o que acontece foi que a Michele Prado, depois que veio essa reportagem da Daniela Lima citando essa nota técnica do grupo de estudos do Hortelado, ela veio e publicou uma série de tweets criticando ou fazendo um exposed da Daniela Lima. Então eu quero ler com vocês aqui o que ela disse
E aí a gente entender para onde está escalando agora essa história, né? Sexta-feira, depois que eu corrigi a informação equivocada da jornalista Daniela Lima da Globo News, ela foi me insultar por 2 vezes no meu WhatsApp pessoal. Insultou a primeira vez, eu tentei a argumentação calmamente. Depois, mais ou menos 40 minutos, ela voltou a me insultar, assédio moral. A Michelle não apresenta esses insultos, não apresenta nenhum print de conversas entre ela e a Daniela Lima. Então, assim, é muito incomum, na verdade, quando alguém faz um expose de alguém e tem provas, né, tem evidências, é não apresentar essas provas. Nesse caso aqui, caberia a ela, se a intenção aqui é acusar, né, a Daniela Lima de assédio moral, o que inclusive poderia, sabe, levar a uma queda dela da Globo News, né, ser demitida, sei lá. É estranho ela não apresentar essas evidências, é só fazer acusação no ar, assim, sem apresentar as provas. Inclusive, Michelle Prado fechou, ela privou o perfil dela depois dessa treta. Então, vamos ver para onde essa história vai se desenvolver. E ela prossegue aqui. Depois ela retuita, né, uma publicação do Paulo Pimenta que diz o seguinte: o número de fake news correndo as redes sociais quadruplicou desde o início da tragédia do Rio Grande do Sul, segundo o acompanhamento da USP. Por que a extrema-direita aumenta tanto a disseminação de desinformação em períodos de crise? Daí Michelle perguntou qual estudo, ministro. Ele prossegue. Pergunto, pois a jornalista Daniela Lima, da Globo News, inseriu por conta própria a informação falsa de que 31% dos discursos de sentimento antigovernamentais e anti-institucionais, críticas ao governo e instituições, eram desinformação e não classificamos isso. Eu era do grupo de pesquisa dessa pesquisa em específico, mas fui desligada hoje depois que corrigi a jornalista e ela foi no meu WhatsApp na sexta-feira me insultar e fazer assédio moral por 2 vezes. Mais uma vez ela não apresenta evidências disso, né? Nem sequer dos insultos da Daniela Lima e nem sequer que a demissão dela, segundo ela diz que demissão na verdade ela nem sequer era contratada da USP, ela não apresenta também nenhuma evidência de que uma coisa esteja vinculada com a outra, na verdade. Prossegue aqui a Michelle, respondendo a uma Sandra, a jornalista é reincidente na desinformação. Daí a Michelle diz, e você acredita que ela veio me esculachar no meu WhatsApp? Me disse cobras e lagartos, é porque eu corrigi a informação falsa que ela enfiou por conta dela. Deveria trabalhar como assessoria de partido, não como jornalista. Estou pensando, inclusive, em mandar para o compliance da Globo. Então deveria, se ela tem evidência, deveria mandar para o compliance da Globo, sim. E aí prossegue. E a todos, que são muitos, de todos os espectros ideológicos, amigos jornalistas, recomendo cuidado e atenção com a milícia digital criada pela primeira-dama, pois é um gabinete do ódio muito mais nocivo, virulento e preocupante, pois pauta o debate público, imprensa e o governo. E estão manipulando a opinião pública como bem desejam. E aí ela joga uma acusação grave, também sem evidências, de que existe uma milícia digital da Janja, da primeira-dama, e que ela seria mais nociva, possivelmente até, pelo que entendi aqui, do que a bolsonarista. Vale lembrar, né, que muitas acusações, inclusive feitas por ex-bolsonaristas como a Joyce Hasselman, demonstravam que havia uma estrutura coordenada dentro do Palácio do Planalto de bolsonaristas que usavam as redes sociais para, sabe, como se fosse uma milícia digital, na verdade, para atacar desafetos, para atacar vozes opositoras ao governo Bolsonaro. Então a Michelle faz uma acusação grave aqui e, no final das contas, aparentemente ela deve ter algum tipo de evidência. Ela não mostrou os insultos feitos pelo Daniela Lima, o que seria interessante, dada a gravidade da situação, e ela joga essa informação aí de um gabinete do ódio, de um gabinete, uma milícia digital da Janja também, sem apresentar nenhum tipo de evidência, a não ser a percepção própria dela, possivelmente, né? E todo esse processo é interessante porque a gente observa justamente esse esforço agora de tentar desacreditar os esforços do poder público, que é algo que a Daniela Lima falou recentemente, e isso é um recurso muito habitual, né, de você ao fazer esse tipo de crítica, não é apenas a crítica à informação específica, não é apenas a crítica a um ponto específico dito, mas é uma tentativa de desacreditar tudo o que a pessoa está dizendo. Então você contamina o discurso de um opositor, você contamina o discurso de um jornalista ou de um influenciador, e uma informação errada, ela serviria para abalar tudo aquilo que a pessoa disse no passado, no presente e no futuro. Isso é muito comum, os rótulos são usados desse modo, né? Se você cola um rótulo em alguém de fascista, de comunista, sei lá, de
vamos supor que racista, transfóbico, homofóbico, esse tipo de rótulo ele serve para neutralizar tudo que você tem a dizer, de modo que o seu grupo, o grupo que compartilha da sua visão e do rótulo que você está utilizando, simplesmente nem sequer vai mais parar para ouvir o que a pessoa tem para dizer. Não há a menor dúvida de que existem inúmeras fake news circulando agora, a gente tem falado muito sobre isso, não há a menor dúvida de que a imprensa, comunicadores, personalidades públicas cometem erros também, a gente falou sobre isso recentemente, na diferença entre fake news e erro, e sobre a importância também de retificar quando você comete um erro, mas o fato é que, como eu falei ontem, inclusive, eu não via esse tipo de comoção, esse tipo de inflamação, esse tipo de, esse tipo de divisão como a gente tem visto nesses últimos dias. A última vez que eu vi esse tipo de comportamento foi na pandemia. Então agora a gente tem acompanhado aí um momento crítico, que é um momento, problemático pra caramba, que exige esforços coletivos no Rio Grande do Sul para ajudar as pessoas, para ajudar os cidadãos, para tentar reconstruir a região. E mais uma vez a gente vê um país dividido. E esse será, infelizmente, o tom geral da política no Brasil durante um bom tempo. Então, assim, não me parece que haja solução imediata para isso, nem sequer em curto prazo. A gente tem uma sociedade muito dividida, pessoas que não escutam mais umas às outras e que têm feito esse esforço para deslegitimar, para descredibilizar, para tentar evitar que você ouça o outro lado e que você, pondere sobre o que foi dito e que você, aponte, através de argumentação racional, de um diálogo racional, você possa acessar a realidade e desse modo compreender melhor o mundo. Então isso é muito lamentável, na verdade, e a gente continua acompanhando aqui, e é isso. Me digam o que vocês pensam aqui sobre a situação, primeiro sobre esses esforços feitos para tentar agora deslegitimar a Globo, como a gente tem falado aqui nos últimos dias. Muitos estão apontando aí que eles cavaram a própria cova nessa história aí, a Globo deu asas para a extrema-direita e agora estão pagando o preço disso. Como é que você entende isso? E esse esforço também feitos para tentar destruir a Daniela Lima, que está encampando agora esse enfrentamento contra as fake news. Como é que você entende esse esforço? Como é que você observa isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!